Acho que foi o melhor da noite, né? Abra o texto sagrado comigo. Vou deixar uma breve reflexão, uma breve palavra de oferta, que se encontra lá a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a segunda carta, mais conhecida como 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, segunda carta, seu capítulo 9, versículo de número 6. E diz assim o texto sagrado: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Versículo de número 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, diferentemente do que algumas denominações digam por aí, eu digo isso com propriedade, que eu já fiz parte de alguns ministérios, e eu ouvia muito isso de liderança, de que nós somos obrigados a ofertar e a devolver o dízimo. Devolver o dízimo até de certa forma sim, porque é um mandamento. Mas quando você devolve o dízimo ou a oferta na casa do Senhor, e aquilo gera um incômodo, gera uma tristeza dentro do seu coração, ou muitas das vezes você devolve ou contribui contra o desejo do seu coração, eu digo para você, não faça. Porque não sou eu que estou dizendo, é o texto aqui que nós acabamos de ler. Que devemos contribuir com alegria e não com tristeza. E digo mais, o texto está dizendo: aquele que semeia pouco, pouco também ele ceifará. Aquele que semeia muito, muito também colherá. Então, se você quer colher muito, então contribua de acordo com o que você quer colher. Quer contribuir, quer semear pouco? Ou melhor, quer colher pouco? Semeia também pouco. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Então que você contribua segundo o que você colocou no seu coração. Aqui nós não estipulamos valores nenhum, mas o que Deus colocou no seu coração, o que você colocou no seu coração. E que nessa noite você possa contribuir. Aí o jovem Pablo, que vai estar distribuindo os envelopes, que você possa contribuir segundo o que você propôs no seu coração. Se você quer colher muito, semeia muito. Se você quer colher pouco, semeia também pouco. Amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé. Pode entregar os envelopes. Quem vai devolver o dízimo, vem aqui acima do altar. Eu quero estar orando. Quem já se encontra com o envelope, que possa levantar o envelope acima da sua cabeça com muita alegria. Vamos estar orando. Excelentíssimo Deus, eterno e amado Pai. Pai amado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nós estamos. Queremos nesta noite, Senhor, te louvar e te engrandecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos te agradecer, Pai amado, porque nesta noite o Senhor nos deu a oportunidade, Pai amado, de poder contribuir com a tua obra, poder contribuir com a tua casa. Pai, que nesta noite, Senhor, como ministro do Evangelho, eu profetizo sobre a vida de cada um nesta noite, que o Senhor, Pai amado, venha multiplicar, Senhor, não somente nas finanças, Senhor,
mas venha multiplicar, Pai amado, na vida sentimental, na vida profissional e na vida familiar. Pai amado, que esse desejo, Senhor, que os teus filhos colocou no seu coração, Pai amado, de estar contribuindo com a tua casa, que o Senhor venha estar recebendo de bom grado, Senhor, aí no seu trono. Esta é a oração que nós fazemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você que vai ofertar, pode estar depositando aqui no altar. Pode se assentar, não vou pedir os irmãos para ficar mais de pé. Creio que todos estão cansados. Texto, a mensagem desta noite que o Senhor colocou no meu coração, fui pego de surpresa, mas o soldado, quando vem para a batalha, ele tem que estar preparado, não é verdade? Então, estava ali, tinha uma escondidinha ali para a honra e glória do Senhor. Texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu viesse ser o porta-voz desta noite, está lá no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 33. Aproveitar que a diaconisa Andressa não se encontra aqui nesta noite, porque ela fala que esse profeta é dela, ela se apoderou desse profeta. Ninguém pode pegar mais não. Capítulo de número 33, versículo de número 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, eu aguardo. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás a da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Versículo de número 9. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter no seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Versículo de número 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falai vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, estamos chegando ao final de mais um trimestre na nossa escola bíblica dominical, e esse trimestre tratou nada mais, nada menos, dentro da teologia sistemática, uma matéria que nós chamamos de eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja, o estudo da igreja. E essa revista vai falando sobre as sutilezas de Satanás, sobre ataques sobre a igreja de Cristo. Estamos chegando ao final desse trimestre e vamos entrar no último trimestre, no quarto trimestre desse ano de 2022. E tem como tema o juízo divino. Vai falar sobre a escatologia dentro do livro de Ezequiel. E a lição de número 1 vai falar sobre o atalaia de Deus. O que é o atalaia de Deus, etimologicamente falando? Atalaia de Deus nada mais é do que um vigia, do que um sentinela. No antigo Israel, lá no Antigo Testamento,
O atalaia, ou vigia, ou sentinela, ele era colocado bem no alto das muralhas da cidade, lá naquelas guaritas que a gente cansa de ver das empresas, aquela guarita que fica no alto. E ele tinha por função anunciar, alertar sobre a vinda ou a presença do inimigo. Essa era a função dele. Era um vigia, era um guarda. E aqui o Senhor, ele constitui o profeta. O profeta também ele tem essa função, ele tem essa missão de anunciar, de alertar sobre a presença do inimigo, trazendo para o mundo espiritual. Quando ele observa que alguém, seja ímpio ou não, ele observa que aquela pessoa está caminhando para o abismo, está caminhando ao pecado, ele tem por obrigação, já que ele foi constituído não por homem, mas por Deus, ele tem por obrigação sim, anunciar, alertar aquela pessoa sobre o pecado. No Antigo Testamento nós vemos que o Senhor, ele usa por diversas vezes profetas, juízes, sacerdotes, para ser a boca dele aqui nesta terra. Já no Novo Testamento a gente observa, depois da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é constituída a igreja para fazer esse papel. A igreja sim, tem por missão anunciar o Evangelho, anunciar as boas obras e também alertar o povo sobre a presença do inimigo em nossas vidas. E uma vez que a igreja não cumpre esse papel, uma vez que a igreja não realiza essa missão, e aí aquela pessoa, sendo ímpio ou não, venha a cair no pecado, ou venha a morrer espiritualmente no pecado, ou até mesmo morrer fisicamente, o sangue daquela pessoa que morreu vai recair sobre as nossas vidas que deixamos de fazer essa missão. Eu tenho observado e essa semana o Senhor tem falado muito comigo. Na verdade, nos últimos meses, o Senhor tem falado comigo a respeito do papel da igreja. E aí essa semana eu intensifiquei as minhas orações e o Senhor falou comigo somente uma palavra. Ele disse o seguinte: princípio. E aí eu não entendi muito bem o que o Senhor estava falando relacionado a princípio, já que eu estava meditando sobre a igreja do Senhor. E aí eu fui na palavra, fui na Bíblia. E aí quando a gente pega o livro de Gênesis, desde lá no capítulo de número 1, já começa com essa palavra princípio. E no princípio. Mateus capítulo 19, verso de número 4, também o Senhor Jesus vai falar, e no princípio. Aí eu entendi o que o Senhor quis dizer comigo. Está na hora da gente parar, irmãos. Está na hora da gente voltar para o princípio. Que princípio é esse? O princípio quando o Senhor instituiu a igreja aqui na terra. Ele instituiu para uma missão, que é o que? Pregar o Evangelho. Pregar as boas novas. As boas novas da salvação. Não é aquela pregação de oba-oba, aquela famosa teologia da prosperidade, aquela mensagem que massageia o ego das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Apocalipse, capítulo de número 3, o apóstolo João ele vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai escrever sobre a igreja de Sardes. Nos primeiros versículos, o apóstolo João escreve e o Senhor se apresenta. Logo mais na frente, o Senhor vai dizer o seguinte: eu conheço as tuas obras. Ele está falando da igreja. O que quer dizer? Que a igreja também tinha obras. Essa igreja que tinha obras. Essa igreja fazia, acontecia. Essa igreja tinha cara de igreja, se vestia como igreja, jeito de igreja, mas não era a igreja de Cristo. Está na hora da gente parar. Acho que ontem eu estava conversando com meu filho e eu citei um exemplo. Quando a gente está realizando
algo, alguma tarefa, e a gente observa que aquilo que a gente está realizando está errado. Qual é a primeira atitude que a gente faz? É parar, corrigir e voltar e fazer de novo. Não é assim que a gente faz? Está na hora também da igreja fazer isso. O pastor vira e mexe fala aqui que em um comércio, mercado, farmácia, todo final de mês ou início de mês, eles fazem um balanço para saber como que está o seu estoque. E eu quero usar também das palavras dele aqui. É o momento também da gente parar, ver o que a gente está fazendo de errado. Será que a gente está fazendo certo? Será que a gente está sendo a igreja de Cristo? Será que o Senhor está animado com o que a gente está realizando aqui nessa terra? Será que a gente está pregando a palavra dele? Assim, a gente está indo para a igreja, a gente está subindo no altar, está pregando, mas será que é somente isso que ele quer? Todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui é batizado. Será que o Senhor está satisfeito com isso aqui? Lá fora tem muitos que não experimentou da mesma graça que eu e você experimentamos. Tem muitos lá fora que ainda não está agregado no corpo de Cristo. Esse é o desejo do nosso Senhor, que aquelas pessoas que estão lá fora entrem por essas portas e reconheçam Ele como o Senhor e Salvador Jesus Cristo, se arrependam dos seus pecados e venham junto com a gente e fica junto com o corpo de Cristo. Essa semana eu coloquei no meu status o seguinte termo: membro fora do corpo apodrece. Imagina eu arrancar o meu braço ficar fora do meu corpo, deixar ele do lado, com o tempo ele vai apodrecer. Então está na hora da gente parar, refletir. Está na hora da gente parar de brincar de ser igreja. Está na hora da gente parar de brincar de ser evangélico, de ser crente, de pegar uma Bíblia e botar debaixo do braço, de pegar uma quinta-feira, sair de casa, vir para a igreja, pegar um domingo, sair de casa e vir para a igreja. Não é somente isso. Está na hora da gente pensar na nossa vida com Deus. Êxodo capítulo 34, versículo 28, a palavra vai falar sobre quando Moisés ele vai para o alto do monte. Lá ele passa 40 dias e 40 noites. E aí me causa um espanto, porque a Bíblia vai dizer que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E no texto original, ele vai ser mais enfático, ele vai falar o seguinte, que ele estava na presença do Senhor, prostrado. Ou seja, não quer dizer o tempo que você está na presença, mas como você está na presença. Porque estar na presença é muito fácil. É muito fácil estar na presença. Mas como está a nossa vida na presença dele? Moisés estava prostrado na presença, 40 dias sem comer e sem beber. E como está a nossa vida longe, fora daqui? O Senhor tem me incomodado com isso. Primeiramente, eu olho para dentro de mim. Eu fiz uma alta análise da minha vida e eu pontuei muita coisa na minha vida que estava errada. Muita coisa, não foram poucas não, que eu estava fazendo errado. Lá em Apocalipse, o Senhor vai dizer, capítulo 3, guarde o que ainda te resta, porque já se perderam muita coisa no meio do caminho, mas ainda existe alguma coisa dentro de você que ainda tem valor. Guarde ainda aquilo que o resta, para que não se perca. Estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. A gente tem visto muitas coisas nos noticiários. Se você voltar para a palavra, está tudo aqui. Tudo que vem acontecendo está aqui. O avanço da tecnologia, as reuniões que a Igreja Católica está fazendo, que os líderes estão fazendo, essa pandemia, ver a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, o anúncio também da invasão a Israel, está bem próximo. Aí imagine você toda a sua vida na caminhada, buscando ao Senhor, chega naquele grande dia, a gente escuta do Senhor, apartai-vos de mim que eu não te conheço. É triste, não é? Então está na hora
da gente parar e refletir sobre a nossa vida espiritual. Não é ser crente somente quando a gente passar por essas portas, mas principalmente é longe da nossa liderança. Esse que é o mais difícil. É ser crente no nosso trabalho, é ser crente quando alguém nos aponta, é ser crente quando alguém nos calunia e a gente não revidar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está na hora da gente se voltar a ser verdadeiro igreja, está na hora da gente voltar para o princípio. Nós observamos que no período onde a igreja era mais perseguida, foi o momento onde a igreja mais cresceu. No período onde a igreja era mais perseguida, onde não se podia nem se chegar próximo ao templo, era o período onde a igreja mais cresceu. Então está na hora da gente pensar nisso também. Sair dentro de 4 paredes, pensar um pouco lá fora, pregar lá fora, trazer as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, trazer por rebanho, por meio do rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que eu li, Ezequiel, profeta, aquele que foi instituído como atalaia. Atalaia é a igreja de Cristo, trazendo como pressuposto que a igreja é eu e você. Nós somos o atalaia de Cristo. Teve a oportunidade de pregar a palavra? Pregue, fale a verdade, não fique com medo. Já foi falado aqui. Coragem de pregar a palavra, pregar o evangelho. Às vezes nós deixamos de pregar a verdade por medo de perder a amizade de alguém. Mas o Senhor nos garante. Foi lido aqui. O Senhor está com a gente. Ele não vai permitir que isso aconteça. Tão somente pregue a palavra. Se as pessoas que a gente está pregando quiser ouvir ou não, aí não é com a gente. A nossa obrigação somente é pregar a palavra. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Nessa noite de culto de ação social, culto de missões, geralmente culto de missões é um período onde a gente traz uma reflexão das nossas vidas. Eu trouxe essa palavra de reflexão também para a gente refletir sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre a eclésia. Estude sobre a igreja. Por que Deus instituiu a igreja aqui na terra? Para que missão Deus instituiu a igreja aqui na terra? Os passados anos, a igreja tem perdido o foco, tem perdido o sentido, tem perdido o objetivo. Então, através dessa palavra, é o momento da gente parar, voltar para o princípio, voltar para o objetivo, para o foco, que é pregar a verdade, pregar as boas novas da salvação. Amém, irmãos? Essa é a breve palavra que o Senhor colocou no meu coração, que já tem falado no meu coração. E eu creio no nome de Jesus. E eu oro para que o Senhor também ministre no coração de cada um. Para a gente voltar ao primeiro amor, voltar ao que o Senhor nos chamou, que é pregar a palavra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nesta